Olá, sejam bem-vindos ao podcast da QI Benefícios. Eu sou a Gisela, diretora de RH, e hoje nós falaremos de um tema muito importante, que é a prevenção ao câncer de mama. Nesse mês, que é dedicado à conscientização, que é o Outubro Rosa. E também para confirmar, para reforçar o nosso compromisso com os nossos clientes, que são as empresas que nos procuram para contratar planos de saúde, odonto, vida, enfim, um pacote de benefícios para os seus colaboradores, tudo pensando no bem-estar. E para enriquecer ainda mais essa conversa, nós convidamos a Fernanda Magaldi, que é enfermeira formada pela Universidade de São Paulo. Bom dia, Fernanda. Bom dia. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer muito é todo obrigada. meu. Fiquei muito feliz aí de estar aqui com vocês e colaborar com esse nosso bate-papo, que vai ser muito bom, eu tenho certeza. Legal. Fernanda, eu acho que nós podemos começar falando um pouco de como surgiu esse movimento do Outubro Rosa. O Outubro Rosa começou na década de 90, em 1992, lá numa corrida de rua em Nova York, onde foram distribuídos os lacinhos cor-de-rosa, que já são super conhecidos aí pela gente, como forma de lembrar mesmo sobre prevenção na área da saúde da mulher, né? Aqui no Brasil, um pouco depois, então já 2003, por aí, nossa primeira ação do Outubro Rosa foi a iluminação do obelisco do Ibirapuera, aqui pertinho, né? E aí, de lá para cá, veio cada vez mais aumentando esse momento, né, esse movimento, realmente por causa da importância da prevenção e da detecção precoce, que acho que a gente vai conversar bastante sobre isso aí durante esse tempo. Sim, a gente pode falar também sobre o autoexame, eu acho que é o começo, né, de tudo. O autoexame, Fernanda, até é importante falar que eu tenho escutado outras formas de falar, né, sobre o autoconhecimento do corpo, ou seja, mudando essa nomenclatura para que as pessoas não substituam o exame de imagem, uma consulta, um especialista, enfim, o autoexame acho que funciona como um complemento. O autoexame, ele é um momento entre as consultas. Então, o que é preconizado hoje em dia, né? Nós, mulheres, temos que ir ao médico anualmente. Então, vamos à nossa consulta ginecológica. Lá, o médico, ele faz a palpação das mamas, né? Então, o médico, médico, a médica, né? Ele tem uma destreza maior para sentir alguma coisa na mama, alguma coisa diferente. E aí, tem os outros exames ginecológicos e tem os exames que ele pede pra gente fazer ali, né? Então, a mamografia, o ultrassom, que devem ser feitos quando pedidos, né? O autoexame, ele serve mais para a mulher conhecer a própria mama. Se você for olhar anatomicamente a mama, então, pego lá a glândula mamária, né? A mama são duas glândulas que servem para amamentar. Essa é a maturidade, né? Quando a gente chega, a glândula mamária chega à sua maturidade quando ela está amamentando. Ela é um tecido muito heterogêneo. Então, tem lóbulo, tem gordura, a gente engorda, a mama engorda, a gente emagrece, a mama emagrece. Tem as membranas fibrosas que dão sustentação à mama. E aí, muita mulher, ela tem dificuldade em sentir alguma coisa, porque realmente é um tecido heterogêneo. Ela fala, eu sinto, não sei se isso aqui é normal ou se não é. Sim. Então, o que a gente fala do autoexame? Vai ao ginecologista, faz todos os seus exames, sabe que está tudo bem. Começa a fazer o autoexame ali, conhecer a sua própria mama todos os meses, para, se até a próxima ida ao seu ginecologista aparecer alguma coisa antes, é um sinal de alerta, não que seja um tumor maligno, a grande chance de ser benigno, né? Mas se aparecer alguma coisa, já detecta o quanto antes. Então, o autoexame é o conhecer a própria mama. A nossa mama é difícil de palpar. Você já deve ter ouvido falar que muita gente fala, é encaroçado, E tem mamas que são mais difíceis ainda. Tem mulheres que têm, sabe aquela mama do pré-menstrual que a gente tem, que é dolorida, cheia de carocinho? Sim. Tem mulher que tem essa mama durante todo o mês. Então, fica mais difícil. Então, a ideia é nunca substituir a mamografia e o ultrassom e conhecer a própria mama. E tem as glândulas também, né? Você pode confundir. Confunde. Às vezes, né, passa a mão e fala, nossa, tem às vezes nem é um nódulo, enfim.
Isso, é um caroço um pouco mais durinho, né? Sim, a glândula sim. é mais durinha, né? Então, por isso que pode confundir mesmo. Tem mulheres, então, que têm cirurgia mamária, fez aquela cirurgia de redução de mama. Aí a mama é cheia de cicatriz, aí que fica mais difícil ainda. Sim. Então, ela sabe, isso aqui é uma cicatriz. Então, ela já sabe que aquilo é o normal. E se aparece Sim. alguma coisa diferente, ela vai ao médico quanto antes. Então, é importante mesmo tratar como complemento. Como complemento. Né? Porque o que a gente fala e qual que é a maior importância do Outubro Rosa e dessa campanha, né? O quanto antes diagnosticado, maior as chances de cura, né? Então, um tumor de mama de 3 milímetros tem mais de 95% de chances de cura. E aí, para não passar a mulher detectar só, deixar passar esse tempo, ou só quando seja uma coisa mais visível, né? E realmente sentir no comecinho. Sim. E você tem dados, números de casos de câncer hoje no Brasil? No Brasil já saiu agora, né, de 2025, estamos chegando aos 75 mil casos de câncer de mama. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres, né? Então está em primeirão, longe do segundo e do terceiro. Segundo é um câncer que é incomum entre o homem e a mulher, que é o cólon e reto. E terceiro é um câncer específico da mulher também, que é o câncer de colo de útero, né? Que tem um fator de risco importante, que é o HPV, infecção pelo vírus HPV. Mas o câncer de mama realmente é um número lá em cima, né? Para ter ideia, do primeiro para o terceiro, o câncer de mama está ali lá em cima com quase 30% dos casos de câncer que atingem as mulheres, e o câncer de colo de útero 7% só. Então, é muita diferença, realmente. É um número muito alto, preocupante. É sempre importante a gente falar sobre realmente o autoexame e os exames de rotina, né, para prevenir. Tem algum sinal de alerta que não pode ser ignorado? Tem. Opa, tem alguma coisa errada aí. Tem. Primeiro a gente tem que pensar não esquecer dos nossos exames de rotina, como você falou. E aí os sinais de alerta. Então, quando eu vou conhecer a minha mama, né? O que eu tenho que ficar atento? O que acende a luz de alerta? Mais uma vez, lembrando que não significa que é câncer, porque às vezes a pessoa, né, sente. O mais comum, o que mais a mulher percebe é um nódulo palpável. Como que é esse nódulo? Esse nódulo ele é mais endurecido, né? E normalmente não é doloroso, porque tem gente que fala, tô com dor na mama, né? Normalmente ele não é doloroso, é um nódulo fixo, mais durinho, né? O que mais que pode aparecer? Qualquer mudança do seu normal. Eu costumo falar que é o você para você mesmo. Então, quando você conhece a sua mama, você consegue comparar com o que mudou. Então, nós temos, por exemplo, né, a mama feminina. Tem o mamilo que é para fora, que é o mamilo protuso. O mamilo plano, o mamilo invertido. Normal, cada mulher tem lá o seu formato. E aí, mudou o aspecto do mamilo, acende luz de alerta. Mudou a pele, né? Então, ficou uma pele mais áspera, descamativa, com coceira, acende luz de alerta, vai o quanto antes. Saída de secreção do mamilo espontânea, tirou o sutiã, olhou lá, tem uma sujeirinha, vai também o quanto antes ao médico. Então, são sinais que fazem realmente acender a luz de alerta. Nódulo pode aparecer na mama e pode aparecer também na axila. Nós temos nossos gânglios, sabe? Quando eu tô com dor de garganta, tem um gânglio aqui na garganta, né? São as nossas células de defesa. Na mama, as nossas células de defesa ficam na axila. Então, às vezes, é um nódulo que não é palpável, mas o nosso organismo já está tentando combater, né? E aí aparece um gânglio palpável na axila. Também é um sinal de alerta importante. Que é uma região hormonal. Tem a ver não, ou mais nesse caso é mais célula de defesa mesmo. Nós temos hormônio muito ligado ao câncer de mama, inclusive quando a gente fala sobre risco de mama, né, de câncer de mama, a gente fala muito sobre fatores hormonais, mas no caso é mais ali célula de defesa mesmo que está na região da axila, no caso da mama. E importante até o que você falou da questão da dor, que não sente dor, porque no período menstrual fica dolorido. Seio dolorido, né? Então, que não tem a ver uma coisa com a outra, né? Não, a não ser que, assim, muito especificamente esteja perto, o tumorzinho esteja perto de uma terminação nervosa. Mas, normalmente, o nódulo, ele é indolor. Inclusive, né, só voltando um pouco e aproveitando o período pré-menstrual, né? Quando a gente faz o autoexame, quando a gente palpa a própria mama,
tenta não palpar no período pré-menstrual, porque a mama tá cheia de carocinho, toda edemaciada, e aí sim vai achar um monte de coisa que não é nada, né? Sim. Então, espera 2, 3 dias ali do ciclo para fazer. Quem não menstrua, escolhe um dia do mês, todo dia 14 eu vou fazer meu autoexame, e aí faz também. Legal. E com relação ao estilo de vida? Alimentação, prática de exercício físico, uma boa noite de sono, influencia? Porque, assim, a gente ouviu muito falar também da genética. Então, como equilibrar tudo isso? Então, hoje o que já sabemos é que apenas 10 a 20% dos cânceres têm causa genética. A grande maioria tem outras causas. Então, para formar um tumor maligno, né, a gente tem tumor benigno e tumor maligno, né? Só para diferenciar, antes já volto nessa parte, só porque como eu falo muito tumor maligno e benigno, né? O tumor maligno, nós temos células do nosso corpo específicas para qualquer parte do corpo. Então, células do pulmão são para o pulmão, células da mama, células da próstata. Quando a gente tem um crescimento celular diferente, a gente chama de tumor. Então, uma verruga no dedo é um crescimento celular diferente na pele, pode ser um tumor. E aí tem tumor benigno e maligno. O benigno é um crescimento celular diferente organizado. O maligno não. Ele é desorganizado, ele é mais agressivo, ele infiltra nos tecidos próximos ou pode ir para tecidos longe, que é o que a gente chama de metástase. Esse tumor maligno é o câncer. Tá? E o que causa o câncer, né, é um conjunto de fatores, que a gente chama de fator de risco. É uma parte que eu adoro falar sobre fator de risco, que eu acho que é onde a gente mais trabalha na prevenção. Né? Então, o que é fator de risco? É quando a gente pergunta assim, será que eu tenho risco de ser diabética? Será que eu tenho risco de ser hipertensa? Qual o meu risco de ter um câncer de mama? Então, vamos analisar, né? Qual o seu risco de ter? Quando a gente vai no médico, ele faz todo aquele histórico, pergunta da mãe, são os fatores de risco. Se fuma, né? Como é a ingestão de bebida alcoólica, tudo isso. E aí, ele vai pedir os seus exames conforme os seus fatores de risco. Então, para o câncer, né? Um conjunto de fatores. Nós temos a genética, né? No caso do câncer de mama, tem um fator genético importante. Então, mãe, irmã, lado materno, com câncer de mama e ovário, que é outro câncer que é hormonal, assim como o de mama, pode ser que tenha uma genética nessa família, tá? Então, principalmente quando ocorreu em mulheres mais jovens. O câncer de mama, ele é mais comum em mulheres mais velhas. E quando ele é mais novo, normalmente está ligado à genética, tá? Acho que todo mundo conhece, né? O efeito Angelina Jolie, né? Ela tem a genética. A mãe dela teve câncer de ovário, a tia câncer de mama. E aí, ela tinha genética, né? Fez o rastreamento genético. Se não for genético, temos outros fatores. No caso do câncer de mama, primeiro, a idade. Infelizmente, a gente não consegue controlar a idade, assim como a genética, né? A genética, pai e mãe se apaixonaram e nascemos desse jeitinho especial, né? A idade, a gente também não consegue, no máximo um botox, né? Mas a gente não consegue controlar. O que acontece? Nós produzimos um hormônio que chama estrogênio. Nós precisamos desse hormônio. Faz parte do corpo feminino. Precisamos para a nossa vida sexual, para a nossa vida reprodutiva, para o colágeno da nossa pele. A gente precisa do estrogênio. Só que o estrogênio, ele está ligado a um principal tipo de câncer, que é um câncer que, entre aspas, se alimenta de estrogênio. Um câncer de mama, um tumor de mama que se alimenta de um hormônio que a gente produz. Quanto mais tempo da nossa vida nós produzimos o estrogênio, mais tempo da nossa vida nós ficamos expostas a esse hormônio. Não dá para parar de produzir, a gente precisa dele, tá? Por isso que ele é mais comum em mulheres mais velhas. São mulheres que ficaram mais tempo produzindo estrogênio. Então, a idade é um fator de risco, tá? Não conseguimos controlar. Mas daí, né? E aí entra também a parte hormonal, né? Então, mulheres que tiveram a primeira menstruação precocemente, ou a menopausa tardia, também produziram por mais tempo o estrogênio. Então, também tem mais risco, tem um risco maior, tá? Não muda tanto, mas tem um risco maior. Até por isso, a reposição hormonal na menopausa é importante que seja guiada, conforme seus fatores de risco, por um ginecologista, certo? E aí, os fatores que a gente consegue controlar, que eu acho que é onde a gente brilha, né? É onde a gente pode cuidar da nossa saúde. Exatamente. Então, no caso do câncer de mama, temos alimentação,
Então, aquela alimentação com excesso de gordura animal. O que é excesso na alimentação é ruim. Podemos comer o bacon, podemos comer o presunto, podemos comer a mortadela, desde que seja uma quantidade equilibrada, sim, né? Sim. Então, a gente não vai aumentar o risco, mas se for desequilibrado, né? Então, a alimentação saudável é uma chave importante. Posso, de vez em quando, um fast food? Posso, desde que seja equilibrado, sempre, na alimentação. Sim. Então, a gente tem alimentação, tem o uso de bebida alcoólica. Então, a ingestão de bebida alcoólica, no caso do câncer de mama, é um fator de risco importante, porque o álcool interage com o estrogênio. Tudo é ligado ao estrogênio, tá? Então, nós mulheres, nós somos mais suscetíveis ao álcool. Suscetíveis, eu digo, né? Ele faz mais efeito maléfico ainda no nosso organismo do que do homem. Homens estão em vantagem aí pro sextou. Hoje é sexta-feira? Happy hour. Happy hour. Então, por exemplo, né? O que a gente ouve do Ministério da Saúde? Para cigarro é não fume. Não fume, cigarro é patamar número 1 de agente cancerígeno, não fume. E a bebida alcoólica é beba com moderação. Só que ninguém fala pra gente o que é beber com moderação. Exatamente. E aí, a gente aceita 20 gramas de álcool por dia no nosso corpo. Não que seja uma dose recomendada, mas é que é uma dose ok, é aceita. Não é maléfica e não é benéfica, tá? O que é isso? É menos de uma lata de cerveja. Então, vejam como beber com moderação é pouco. Então, o álcool é um fator de risco. Sim. Então, além da alimentação, o álcool, a gente tem duas coisas que hoje estão, assim, lá no alto, que é o sedentarismo e o peso corporal. Tá? Então, o sedentarismo, nós somos seres que evoluímos, né, com membros longos. A gente, na época das cavernas, a gente caçava, a gente fugia, né? Tinha fuga. Sim. E aí, hoje, a gente está muito mais acomodado, mas o nosso corpo precisa substituir essa atividade. Então, a gente precisa fazer atividade física, no geral. No geral. Não precisa ser o exercício físico na academia, mas a atividade física... Se mexer. Quando a gente fala de fator de risco de doença, todos estão ali ligados ao sedentarismo. Né? Cardiovascular, cerebrovascular, câncer. E também, né, o peso corporal, porque a gordura ela inflama nosso corpo. E as células inflamando e desinflamando pode desencadear ali uma mutação. Então, além de que a mama tem gordura, lembra? Sim. Aí, quando você tem uma mama com mais gordura, tem mais tecido que pode acontecer alguma coisa. Então, o sedentarismo e a obesidade estão ligados também a fator de risco importantíssimo. É assim, a gente não vai viver dentro de uma bolha, mas a gente vai ficar, vai fazer o possível para ficar o mais longe possível dessas doenças. Eu acho que tudo na vida é o equilíbrio. Exatamente. Né? Eu falo muito isso, sobre o equilíbrio. E muito se fala hoje sobre o estilo de vida saudável. Né? Então, assim, a prática de exercício físico no âmbito geral, para a saúde, né? Como um todo. E a parte de alimentação, enfim, é tudo equilibrado, né? A questão da bebida também, né? Então, tem aquelas pessoas, eu não bebo a semana inteira. Aí, chega no final de semana... Vira promoção cumulativa. Bebe tudo que vem pela frente ali, né? Tira o atraso. Exatamente. Então, eu acho que, assim, o estilo de vida, ele favorece... O estilo de vida saudável, né? Ele favorece para tudo, né, Fernanda? O estilo de vida, eu acho que... É claro que assim, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, a minha vizinha, ela tem 99 anos, ela já tá cinza, que fumou a vida inteira e nunca teve nada. Eu tenho uma amiga que se alimenta bem, que faz atividade física, que se cuida e desenvolveu um câncer. Pode acontecer? Pode, tá? Normalmente, isso quando tá mais ligado à genética, né? Sim. Mas... eu falo que o fator de risco é uma caminhada que a gente faz durante a nossa vida. Então, vamos supor que eu tô aqui no meu lugarzinho e aqui na frente eu tenho várias doenças. Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho câncer de mama, tá tudo ali. E aí, eu tô aqui, você tá do meu lado, nós estamos todas à mesma distância dessas doenças. Eu, Fernanda... ingiro muita bebida alcoólica. Eu já vou andar 2 passos. Quem não ingere, tá aqui, ó. Significa que eu vou desenvolver? Não. Mas a probabilidade... Exatamente, o aumenta risco é maior. Um pouco ali com relação... Então, a gente tem que fazer o máximo para ficar nessa linha aqui, ó.
na linha que está todo mundo com o mesmo risco. Sim, e é nessa parte que a gente tem que se cuidar, realmente. Exatamente, é isso mesmo. E assim, a vida saudável também é a saúde mental e emocional, né? Para nós mulheres que temos uma vida corrida, casa, filho, a vida profissional, influencia muito também. Como que essa correria, ela pode influenciar negativamente nesse ponto? O estresse faz parte do nosso corpo. A gente precisa do estresse. Então, nós estamos aqui, de repente, toca um alarme de incêndio, meu corpo entra em estresse, né? Minhas glândulas adrenais vão produzir adrenalina, minha pupila vai dilatar, meus músculos vão tensionar, meu coração vai acelerar, hormônio de fuga, né? Isso faz parte. O que não faz parte é eu ficar adrenalizando direto o meu corpo. Eu viver tensa, eu viver acelerada. Então, isso é ruim, né? A adrenalina é um hormônio bom a partir do momento que ele seja usado para aquilo, né? Eu viver dessa maneira já não é saudável. Então, eu viver nesse estresse do dia a dia, tensa, realmente, assim, acelerada e tudo mais, isso realmente traz vários malefícios para o nosso corpo. Então, quando a gente fala da saúde emocional, ela realmente está muito ligada à saúde física, né? A saúde emocional tem que ser priorizada. Eu trabalhei um grande tempo aí com um mastologista, né? Aqui em São Paulo. E um pouquinho com oncologia lá no Sírio-Libanês. E sabe que tem uma coisa interessante, que às vezes é muito difícil você ver a mulher recebendo a notícia que tem um câncer, né, de mama. Qualquer pessoa, eu sei, mas como eu vivi isso, eu participei muito disso. E tinha mulheres que fumavam, né, sempre tem, né? E aí ela fala assim, a partir do momento que ela recebe o diagnóstico, ela fala assim, eu vou parar de fumar. E muitas vezes eu ouvi o mastologista, o próprio mastologista dizer, olha, você diminui, mas não para de uma vez, senão vai ser outro estresse para o seu corpo enfrentar. Né? E aí entra com tratamento de diminuição até ela parar, para que ela seja, né, diminuído o nível de nicotina do corpo dela. Porque a abstinência também causa um estresse. Que daí não vai ser benéfico para o corpo dela. Sim. E na rotina corrida do dia a dia também tem um outro lado que às vezes você deixa passar alguns sinais de alerta, que foi o que a gente comentou. Exatamente. Né? Deixa, sentir um negocinho e vai. Porque a gente vai muito no automático. Vai. A gente trabalha nessa... E aí você deixa passar. Então é importante também falar que os sinais de alerta, né? Tem por mais parar, corrida né? que seja, a gente tem que parar, respirar. Porque eu costumo falar que a gente tem que cuidar primeiro da gente mesmo, né? Para depois poder cuidar do outro. Né? A gente tem que estar bem. Ninguém substitui o nosso próprio cuidado, nem o médico, nem o enfermeiro, nem o psicólogo. Ninguém substitui o nosso próprio cuidado. E você parar, né, para olhar, ver como está o seu dia a dia, ter o seu cuidado, né, respirar um pouquinho é extremamente importante. Uma boa noite de sono. Exatamente. Né? A gente precisa desconectar na noite de sono. A gente tende a deixar o nosso celular ali vibrando durante a madrugada. Aí você sempre tem aquele amigo que está na balada, né? Que manda bzz, bzz, bzz. E aí, quando você ouve o celular, mesmo que você não acorde para ver o que é, você sai do seu sono profundo, que é o sono REM, e ativa. Você não tem um sono de descanso. Sim. Então, uma noite bem dormida também produz hormônios bons. A gente sempre... Tudo é hormonal no nosso corpo, né? Nós temos nossos órgãos endócrinos, né? Hipófise, tireoide, os ovários, né? O pâncreas, que é o da insulina, que estão todos interligados. E aí, eles trabalham em conjunto para um equilíbrio do nosso corpo. Então, a hipófise está trabalhando lá durante a noite, né? Tem a nossa melatonina, tem os nossos hormônios bons que são produzidos ali para o sono e para o descanso. Noturno, principalmente. Noturno, principalmente. Né? Que são os hormônios liberados só à noite. Isso. Né? Então, a gente precisa ter o sono que faça produzir isso. Exatamente, Fernanda, e além do sinal de alerta, o que mais que a gente pode fazer, que a mulher pode fazer, né, para detecção precoce?
Eu acho que o mais importante é nem esperar, muitas vezes, aparecer, né? O sinal de alerta, ele vai aparecer aí entre as consultas. É ir ao médico. E aí, eu costumo dividir as pessoas que vão ao médico, né? Então, eu agendei minha consulta, fui ao médico. Ele pediu os exames, engavetei os exames. Todo mundo vai se achar em alguma dessas pessoas, né? Ou eu fui ao médico, ele pediu exames, eu fiz os exames, mas eu não retornei. E aí, essa pessoa normalmente vai até buscar na inteligência artificial, no Google, qual é a resposta dos exames dele. Sim. E que isso não vale, tá? Então tem que ir ao médico, fazer os exames e retornar com os exames. Porque só assim ele vai conseguir juntar os seus resultados com os seus fatores de risco para conseguir caminhar. Então, eu preciso fazer mamografia todos os anos, a partir dos 40, 50? Eu faço a cada 2 anos, ou só vou fazer ultrassom. Então, a partir daí. E importantíssimo, né? A mamografia deve ser feita quando indicada. Por quê? Muitas vezes a gente vê, né, em redes sociais da vida, que a mamografia é um exame que tem radiação é cancerígeno. Radiação é cancerígeno, por isso que a gente usa protetor solar, né? Então, por isso que a gente faz os exames com proteção de chumbo, né? Os raios-x e tudo mais. Só que o benefício da mamografia, quando indicada, é indiscutível. A mamografia é o nosso único exame capaz de detectar microcalcificações, que são imagens pré-tumor. Então, às vezes, a mulher ela tem praticamente 100% de chance de cura fazendo a mamografia. E microcalcificação a gente não consegue palpar. Sim. Então, ela precisa fazer, né? Então, quando indicado pelo médico, a gente sabe que... É dolorido. É, dolorido. Nós passamos por exames chatos, né? Não é só a mamografia, é ultrassom transvaginal, é Papa Nicolau, mas a gente precisa fazer. Então, são exames que conseguem detectar aí alguma lesão precoce, alguma mudança aí ainda na fase celular, ainda bem pititiquinho. Então, é importante que a gente faça todos os exames aí anualmente. Uma dúvida minha, Fernanda, a mamografia é feita a partir dos 40 anos? O Ministério da Saúde, ele coloca entre 45 e 50. Tá. Porque aumenta o risco conforme a idade, tá? A maioria dos ginecologistas hoje pedem a partir dos 40, avaliam essa mamografia e aí veem como é que vai ser. Se você tiver o fator de risco genético, isso vai ser puxado. Então, tem mulheres que fazem a partir de 30 a 35 anos por causa dos fatores de risco, tá? Então, vai depender. Até porque o ultrassom, muitas vezes, ele não identifica. Não. Da mesma forma que a mamografia. Então, você faz o ultrassom, se o médico vê que tem alguma coisa diferente, pede para fazer a mamografia. Isso. O ultrassom, ele diferencia um nódulo líquido do nódulo sólido, né? Tá. Ele não tem aquela delicadeza como uma mamografia. Isso vale, inclusive, para quem tem prótese mamária, né? Muitas mulheres que têm prótese falam assim, eu não vou fazer a mamografia, vai estourar minha prótese e tudo mais. Realmente, a gente sabe que a mamografia amassa a mama, né? Mas tem o cuidado ali de observar, inclusive quem tem prótese mamária deve também fazer a mamografia. Quem vai acompanhar, a técnica que vai acompanhar, ela vai fazer, às vezes faz um deslocamento entre a glândula e a prótese, né? Para conseguir observar melhor a glândula, mas com todo cuidado, tá? Então, quem tem prótese também tem que fazer a mamografia. A prótese não aumenta risco de câncer de mama, tá? Ela não impede autoexame, inclusive, ela fica atrás da glândula. Às vezes, atrás do músculo que apoia a glândula, né? Que tem gente que fala, eu pus atrás do músculo, na frente do músculo, né? Então, ela fica atrás da glândula. E aí, ela empurra a glândula para frente. Quando ela empurra a glândula para frente, muitas vezes, o nódulo, ele fica até mais visível. Ele vai para frente. Então, a prótese não atrapalha em nada, né? Só que a mamografia tem que ser feita com a prótese, tá? Então, não fala, não tenho prótese, tenho medo, não vou fazer. Deve ser feita assim também. Legal, importante, né? E vamos falar um pouquinho agora da parte profissional, né? Da vida profissional. Qual que é a importância de um ambiente de trabalho acolhedor? Eu acho que a mulher ela tem que se sentir bem no seu ambiente de trabalho, né? Ela tem que se sentir à vontade, acolhida, quando ela
procura ajuda por algum problema que ela tenha, ou não, quando ela queira dividir alguma aflição. Eu acho que viver num ambiente de trabalho acolhedor é ter realmente ali um momento bom durante o trabalho, né? Então, a empresa que dá esse ambiente de trabalho acolhedor, ela também vai colher melhores frutos, né? Então, com relação à produtividade, absenteísmo, tudo isso vai entrar, né? Aí também, que conta muito, né? Vai ser produtivo para a mulher no ambiente de trabalho e para a vida dela e para a empresa. É um ganho mútuo, né? Dos dois lados. Sim. A empresa precisa do colaborador, né? E o colaborador também precisa ali do seu emprego, enfim. Então, acho que é uma troca que todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? Exatamente. E o que você acredita que a empresa possa fazer para apoiar o Outubro Rosa? Olha, essa campanha vem aumentando e vem aumentando muito nas empresas e eu acho que a empresa pode fazer muito, tá? Então, nós temos empresas... eu trabalho com palestra para leigos desde 2013, então eu vejo muito esse crescimento. Eu acho que as palestras são extremamente importantes, né? Levar a informação, educar a população leiga é extremamente importante. Então, você fornecer um podcast, né? Eu acho que entra aí, é maravilhoso a empresa ter acesso a um produto desse. Realmente apoiar, às vezes colocar o dia rosa, o lacinho, a mulher, inclusive, se sente valorizada, né, dentro dessa empresa. Calendário da saúde, inclusive para você, empreendedor, né, para as empresas que nos procuram para contratar os benefícios, né, o plano de saúde, odonto, vida, enfim, para os seus colaboradores, pensando no bem-estar. A AQI, ela oferece esses benefícios, né, como podcasts, palestra, exames de bioimpedância, também, que é muito importante, o calendário da saúde. Aqui faz todo um cronograma para a empresa e auxilia muito, né, no dia a dia ali, enfim, dá todo esse apoio. Um apoio essencial. Essencial, né? Exatamente. Essencial. E para finalizar, Fernanda, qual a mensagem que você deixaria assim para reforçar a importância do cuidado da empatia dentro do ambiente de trabalho? Eu acho que junta com a parte acolhedora, né? Eu acho que você entender o que a pessoa esteja passando ou precise passar, né? É extremamente importante dentro é aquilo que a gente fala, é reflexo, né? Do ambiente de trabalho, aí casa, família, produtividade, né? E aí a gente entra até em fatores de risco, né? Então, a gente tem aí tudo ligado, a gente vivendo em equilíbrio, né? Então, é extremamente importante esse acolhimento. Principalmente nós, né? Mulheres. Né? Tá aberta, sempre ouvir, às vezes, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem com quem conversar e tem mais confiança num colega de trabalho ali, que você tá a maior parte do tempo. A maior parte do nosso dia, a gente tá trabalhando, né? Exatamente. É uma pausinha pro café, né? Respirar um pouquinho, beber água, né? Às vezes, a caminhada durante o almoço, o acompanhamento, aquela troca é muito gostosa, exatamente, né? E a caminhada já faz um exercício, uma atividade física. Já junta tudo, exatamente. Fernanda, muito obrigada pela nossa conversa, pela sua presença. Foi muito importante, foi muito enriquecedor. Espero encontrar você mais vezes. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Você percebeu que é um tema que brilha meus olhos, né? Sim. Eu acho que a gente trazer informação e conversar sobre isso de uma maneira leve é uma delícia. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também às empresas que nos acompanham e fazer um lembrete que o Outubro Rosa salva vidas e que cuidar de si mesmo também é um ato de amor. Muito obrigada a todos vocês.